Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, tudo bem com vocês? Estamos aqui para contar mais um pedaço da nossa história, falar sobre mais um jogador muito importante que vestiu nossa camisa, um jogador não muito comentado, não muito falado, pouco conhecido, principalmente para o público mais jovem, aqueles que não passaram, por exemplo, como a minha geração, pelas agruras da longa fila para conquistar um título, vamos dizer assim. Eu quero falar de José Colombo. Sim, José Colombo, um dos atacantes mais portentosos e mais importantes da história corintiana, talvez o período mais importante, um dos ataques mais letais que nós tivemos em toda a nossa história, com Luizinho, Carbone, com Mário, com Colombo, com Simão, com Baltazar, Cláudio Cristóvão Pinho, o grande ataque corintiano da década de 50. Ele chega no Corinthians em 1948, vindo lá do Clube Recreativo Maria Zélia, amigo pessoal, amigo de infância, empinavam pipa juntos, corriam juntos, que era o Luizinho, que era o Polegar. E foi dessa forma que eles ficaram conhecidos, fazendo um amistoso, certa vez no Parque São Jorge, contra o time reserva do Corinthians. Eles ganhando de 4-0 no primeiro tempo, o presidente da época, Alfredo Inácio Trindade, para o treino e aponta para vários jogadores. Um deles era o Colombo, dizendo: vocês estão contratados. Primeiramente vieram para os times juvenis, depois foram subindo profissional e formaram a base, a parte fortíssima que viria a ser campeão do primeiro Rio-São Paulo em 1950. Colombo fez 100 partidas com a camisa alvinegra, fazendo 33 gols, e ele fez um dos gols mais importantes da nossa história. No dia 21 de julho de 1948, no Pacaembu, uma partida contra o poderosíssimo, a grande sensação da Europa naquele momento, que era o Torino. O Corinthians vence a partida por 2-1, com um gol de Baltazar e um gol de Colombo. O Torino, que tinha sido campeão 45-46, 46-47, 47-48 e 48-49, tetracampeão italiano, base da seleção italiana, tinha batido em todo mundo aqui e só encontrou vez mesmo no Corinthians, deixando essa marca, né? Essa marca histórica, pelo fato disso ter tão marcante assim. Foi que naquele momento o Corinthians faz uma homenagem no ano seguinte, depois daquele desastre da tragédia de Superga, faz uma homenagem ao time do Torino, jogando com a sua camisa cor de vinho. O Colombo, sim, o Colombo era um atacante que ele nem sempre foi titular. Aliás, arrumar um espaço naquele time, naquele momento, naquela fase que o Corinthians estava, era muito difícil. Mas ele se destacou sim pela sua inteligência, pelos seus deslocamentos, não era um jogador que guardava a posição fixa. Eu podia falar que de certa forma ele seria um ponta esquerda, mas ele não era. Ele caía para o lado direito, ele caía para o meio, ele confundia a defesa e fazia muitos cruzamentos precisos do lado esquerdo para o Baltazar e o Cláudio do lado direito também para o mesmo Baltazar, consagrando aquele que seria o segundo maior artilheiro da nossa história. Colombo teve uma passagem importante, uma passagem muito feliz, mas, como eu disse, o ataque era muito concorrido, o ataque era muito disputado, muita gente, praticamente aí 10 jogadores praticamente disputando a posição para 4 ou 5 vagas, quando muito. Então ele foi depois, acabou perdendo um pouco do seu espaço, ele se transfere depois para o Noroeste de Bauru, ele praticamente depois vai jogar, encerra sua carreira no Palestra Itália, ou no Palmeiras, já era o Palmeiras naquele momento, mas no Corinthians ele fez grande história, jogando ao lado de jogadores como Nardo, como Rafael Chiarella, como Roberto Belangeiro, como Luizinho, como Cabeção, todos oriundos naquele momento lá do Clube Recreativo Maria Zélia. O Clube Recreativo Maria Zélia que chegou a ficar 2 anos e meio invicto, sem perder para ninguém. O Maria Zélia que ousou bater em vários times reserva, dos times grandes aqui de São Paulo, e o Corinthians foi mais uma dessas vítimas, só que, chamando a atenção do presidente, foi lá e trouxe a maioria desses jogadores para que pudessem formar a base daquele Corinthians de 48 até 57, um time praticamente imbatível, um time praticamente inquestionável. E Colombo, sim, fazia parte dessa equipe, né? Dessa equipe que foi muito vitoriosa e que deu muitas alegrias à torcida alvinegra e aos seus torcedores. Foi um momento diferente, foi um momento que o futebol começava a mudar o seu cenário. Era um momento que mudava as comemorações. Nosso presidente da época, Alfredo Inácio Trindade, foi o primeiro presidente a criar a volta olímpica. Lembra a volta olímpica que vocês veem sempre? Quem começou essa volta olímpica, gente? Foi sim
o seu Alfredo Inácio Trindade do Pacaembu, correndo com seu charuto para lá e para cá para comemorar os grandes feitos alvinegros da época. E o Colombo também foi um desses jogadores que fizeram parte desse momento festivo, desse momento glorioso que o Corinthians teve na década de 50, conquistando ali, né, títulos de 48 a 55, praticamente irretocáveis na história corintiana. Muito obrigado, José Colombo, muito obrigado pela sua devoção, pela sua dedicação, pelo período em que você vestiu a camisa alvinegra com muito orgulho, com muito carinho, com muito amor, o que era normal, né, dos jogadores daquela época, a identificação com a camisa, a identificação com a história, a identificação com o momento que o Corinthians passava. E vocês foram muito significativos, e você foi muito significativo na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu queria falar um pouquinho da história do Colombo para vocês, como eu já tinha prometido, vamos tentar passar aqui quase todos os jogadores que vestiram a nossa camisa, são muitos episódios, né? Esse é mais um deles. E se você não conhece o canal Legado da Fiel, essa é uma grande oportunidade, vá lá agora, se inscreva no canal no YouTube, digite lá, Legado da Fiel, se inscreva e fique sabendo a história como a do Colombo hoje, de vários jogadores em vários momentos históricos da vida corintiana. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vai Corinthians. Valeu, gente!